Voltamos com o programa Encontro Marcado. Nós estamos falando hoje da reforma trabalhista. Reforma trabalhista que está gerando aí polêmicas. E hoje a gente está discutindo aqui com o doutor Giovanni Gobi os pontos positivos e negativos da lei. Giovanni, é o seguinte, o que mudou na questão das demissões sem justa causa e com justa causa? Quais são os direitos do trabalhador? Mudou alguma coisa nessa relação? Não, na verdade o que modificou, Jaime, com relação à demissão, foi o surgimento de um novo tipo de demissão, que é a demissão por comum acordo. Até então nós tínhamos 3 tipos de demissão, né? Que é Nesse acordo, há perca de direito? Pronto, já chego lá. Só voltando às questões das demissões, nós tínhamos a demissão voluntária, né? O pedido de demissão, que é aquela que o empregado, por sua vontade própria, chega até o patrão e diz que não quer mais trabalhar. Nós tínhamos a demissão por justa causa, que é aquela em que o empregado praticou algum ato de desídia ou embriaguez constante, ou algum motivo que vai de encontro com as regras da empresa e regras de condutas, né? E a demissão sem justa causa, que é aquela em que o empregador, por seu livre-arbítrio, decide que não é mais o momento de estar com aquele empregado e demite, e manda embora. E surgiu essa demissão em comum acordo, ou seja, o empregado que quer sair pode chegar até o patrão e fazer esse acordo para ele ser demitido. O que ele vai perder, o que ele vai ganhar? Na verdade, assim, ele vai receber o FGTS, mas não a multa dos 40%, e sim 20%. Ele vai receber ou cumprir também o aviso prévio, mas não de 30 dias, e sim metade, 15 dias. E ele vai poder movimentar... O aviso breve só de 15 dias? Exatamente. Ele vai ou receber ou ser indenizado ou cumprir 15 Isso dias. na demissão sem justa causa? Não. Nós já estamos, nesse caso, na demissão... Na demissão? Não por justa causa, não. Na demissão de comum acordo. Comum acordo. Comum acordo. Na demissão por justa causa, sem justa causa ou no pedido de demissão, o aviso prévio... Aliás, por justa causa não existe aviso prévio. Com justa causa acontecer os fatos, são graves, são relevantes, o empregador não é obrigado a indenizar e nem dar 30 dias de aviso prévio. No pedido de demissão, que é aquele que o funcionário vai por interesse próprio e não quer mais trabalhar, ele informa que vai estar saindo e aí ele vai cumprir os 30 dias de aviso, ou se ele não quiser cumprir, ele vai indenizar o patrão dele no valor equivalente aos 30 dias, certo? E no demissão conjunta, na demissão por acordo comum entre as partes, existe o aviso prévio, mas ele é de 15 dias. Ou trabalhado ou indenizado de 15 dias. Mesma coisa o FGTS, a pessoa que é demitida sem justa causa, ela vai ter direito a receber o FGTS mais uma multa de 40% sobre esse valor. E no caso da demissão em conjunto, né, em comum acordo, ele vai receber 20% dessa multa. E o valor depositado no FGTS, ele vai poder movimentar 80% desse valor. Ele não vai poder movimentar o 100%, apenas 80%. Só que ele não terá direito ao recebimento do seguro-desemprego. Doutor, só para dar uma reforçada, o que realmente caracteriza a justa causa? Bom, a justa causa seria aqueles atos praticados pelo empregado que vão de encontro às normas da empresa e às normas de condutas. Um exemplo, a pessoa que chega embriagada de forma habitual no trabalho, aquela pessoa que não cumpre as ordens do patrão, desde que não sejam ordens, vamos dizer, abusivas, aquela pessoa que age com desídia, que age com negligência, com imprudência, ou até mesmo teve uma inovação agora, que a nova lei trouxe, a questão da habilitação. A pessoa que perde a sua habilitação por ato doloso. Por exemplo, um motorista, se ele perde a habilitação por ato dele doloso, como que ele vai continuar trabalhando de motorista nessa empresa se ele não tem mais habilitação? Então, assim, são esses os motivos. O artigo 482, ele traz um rol de várias situações que caracterizariam a dispensa por justa causa. A relação de trabalho, na maioria das vezes, ela é muito conflitante.
certo? O que poderia ser, qual a punição para uma empresa que coage o funcionário ou força ele pedir demissão? A lei, como é que a lei está agindo nessa nova reforma? Certo. E tanto na nova quanto na anterior, a gente tem o que se chama de assédio moral. Aí nós estamos muito acostumados a ouvir falar em assédio sexual, né? Mas temos também o assédio moral, que é esses fatos que você narrou aqui agora, do empregador forçar o empregado a trabalhar além de suas forças ou além da sua jornada normal de trabalho, ou humilhar o funcionário perante os outros funcionários. Então, ele se sentindo, vamos dizer, coagido, se sentindo ameaçado, ele pode procurar o seu advogado, pode registrar uma ocorrência criminal, pode procurar a delegacia do trabalho, e ele vai ser, o patrão, no caso, vai ser compelido a pagar os danos que ele causou, seja danos morais, seja danos materiais, né? Então, tem esse respaldo. Existe o contrato de trabalho, existe a subordinação, mas desde que não seja abusivo. Nós já falamos das férias, o senhor até entrou um pouquinho aí na questão do fundo de garantia. Na verdade, como é que vai ficar a questão do fundo de garantia? Fala mais um pouquinho, só para reforçar isso. Não, na verdade, o FGTS, Fundo de Garantia, ele continua da mesma forma. O empregado foi demitido por justa causa, ele pode sacar o Fundo de Garantia por tempo de serviço, o FGTS, e receber ainda mais uma multa de 40% sobre o valor depositado. Se ele for demitido ou pedir demissão, se ele for demitido por justa causa ou pedir demissão, ele não pode fazer o levantamento, né, desse valor, salvo algumas exceções, questão de casa, compra de materiais para reforma e tal, ele poderia, né? Mas com a nova lei, o que difere só é com relação a questão da rescisão de contrato de trabalho de forma consensual, de forma mútua, ambas as partes querendo, né, havendo acordo entre as partes. O que vai modificar isso? Ele vai receber, em vez de 40% de multa, 20%, e em vez de sacar 100% do FGTS, ele vai poder sacar 80%. Na sua opinião, quais são os principais pontos da reforma trabalhista? Eu acho que o principal disso tudo não é nem a gente dizer que mudou a questão de férias ou houve mais um incremento na questão de como pode ser feita essa demissão. Eu acho que o mais importante é a flexibilização de como os contratos de trabalho, como a relação patrão-empregado pode ser feita, né? Como eu havia dito no início, a CLT de 43 era muito antiga, a nossa sociedade evoluiu, as relações de trabalho evoluíram. Então a lei ela vai ter que abarcar tudo isso daí. É benéfica ou é maléfica? Não sabemos, a lei nasceu agora, né? Tá engatinhando ainda. Só com o futuro, as decisões dos tribunais é que nós vamos compreender melhor isso, né? Mas foi um passo, foi o primeiro passo. Modernizar a lei, eu acredito que seja o primeiro passo. Não podemos também flexibilizar tudo, porque eu acredito que nós ainda não temos cultura suficiente para, vamos dizer assim, deixar ao livre-arbítrio de patrão e empregado decidir sobre tudo, né? Ainda pode ocorrer o abuso por parte do empregador ou por parte do empregado, né? Então, assim, a principal mudança que eu vejo é essa flexibilidade, é essa possibilidade de um contrato que anteriormente era somente um bico, né, no jargão popular, hoje é o contrato intermitente. Gera um vínculo, né? Gera um vínculo e a gera pessoa... direito, gera obrigações. O que o trabalhador e o que o empregador tem que ter bem em mente é que as garantias elencadas na Constituição de 88, as garantias que regem o trabalho, o contrato de trabalho, elas continuam a mesma. Se as garantias continuam a mesma, obviamente que para o patrão as obrigações também continuam a mesma. O que ele vai deixar, não vai poder pagar o salário mínimo? Não, não é isso. Ele vai pagar. A forma como vai ser pago é que pode ser flexibilizado. Vai continuar trabalhando em tal horário? Vai trabalhar. Mas a forma como pode ser feito esse contrato de horas tal pode ser flexibilizado. É verdade. Então eu acredito que essas inovações venham ajudar, venham acarear, né? Venham facilitar, talvez, o mercado de trabalho, né, que a gente vê que está muito na informalidade, e a lei justamente é para tentar trazer para regulamenta. A A lei antiga, depois de um ano que o funcionário estava trabalhando, para uma homologação, ela teria que ser feita em presença do sindicato ou então do Ministério do Trabalho. Hoje não é necessário. Isso enfraquece as entidades representativas de classe?
Não, eu acredito que não vem enfraquecer, eu acredito que venha desburocratizar, porque antes o empregado, ao ser demitido ou pedir demissão, indiferente, ia assinar o termo de rescisão. Ele teria que pegar esse termo, marcar um horário no sindicato ou no Ministério do Trabalho para poder levar esse acordo, eles analisarem. Então isso demandaria um certo tempo para o funcionário receber as suas verbas, né, trabalhistas. Então, retirar isso daí, retirar essa necessidade, eu não vejo como uma forma de enfraquecer, eu vejo como uma forma de agilizar o recebimento, né, o pagamento por parte do patrão, o recebimento por parte do funcionário, da verba que ele tem direito. Um detalhe, aí pode se questionar, mas e se ele assinou sozinho e depois verificar que o valor foi a menos ou houve algum erro? O termo de rescisão de contrato de trabalho, ele é um documento unilateral, ou seja, ele é produzido única e exclusivamente pelo empregador. O empregado só vai lá olhar os valores e assinar. Depois de assinado, se ele verificar que houve algum erro na questão de valores e tal, ele pode questionar via judicial. O que eu aconselharia, desculpa, já só te interrompendo, é que se o empregado tem alguma dúvida ou se ele não tem conhecimento suficiente dos seus direitos, que ele vá acompanhado do seu advogado ou que demore um pouco mais para receber, mas leve o termo até o Ministério do Trabalho ou ao seu sindicato, para que seja conferido realmente se é aquilo, se está devido, se não está, para evitar dor de cabeça futura, né? Essa flexibilização de negociação direta, pode-se considerar que vai evitar a judicialização? Olha, se vai evitar ou não vai evitar, não posso garantir, né? Porque assim, o acesso à justiça é um direito constitucional garantido a todos os brasileiros, todos os cidadãos, né? Brasileiros e estrangeiros que residem no Brasil, né? Então, assim, se vai diminuir ou se não vai, é muito cedo ainda para a gente ver isso daí. Que, vamos dizer assim, que dificultou um pouco mais, porque antes o empregado ele poderia alegar que era hipossuficiente, né, requerer a justiça gratuita e assim acaba, vamos dizer assim, pedindo coisas demais que às vezes ele nem teria direito. E os juízes geralmente não aplicavam a litigância de má-fé ou o empregado perdendo a ação, não compeliam a pagar as custas processuais. Hoje mudou. Hoje o juiz vai aplicar a litigância de má-fé. Essa questão da litigância de má-fé realmente era um dos grandes problemas, porque o funcionário alegava uma série de coisas, o advogado aproveitava. Inclusive, houve uma correria em novembro, antes da lei entrar em vigor, houve uma correria dos advogados trabalhistas exatamente para entrar com as ações, para aproveitar ainda esse gancho aí de fazer aquele montoeiro de reivindicações. Isso, no meu ponto de vista, isso realmente foi muito positivo. O senhor só tem 2 minutos aí para fazer as suas considerações. Tá bom. Jaime, primeiramente agradecer pela oportunidade, pelo convite, né, de estarmos aqui. Espero que tenha sido frutífero, que eu possa ter esclarecido os pontos. Se restou alguma dúvida, peço perdão e se tiver outra oportunidade poderemos vir novamente, né, e esclarecer. E dizer ao empregado, ao empregador, que se tiver alguma dúvida com relação ao seu contrato de trabalho, vá ao seu advogado, vá à sua classe representativa e sane as dúvidas. É melhor você precaver do que depois você ter que remediar. Existe o remédio? Existe, mas pode ser demorado, o tratamento pode ser longo, né? E você se precavendo, você se prevenindo, o resultado é rápido, é imediato e não gera transtornos nem dores de cabeça. Queremos agradecer a sua presença, colocar o programa aqui à sua disposição para a gente falar mais vezes, inclusive de alguns assuntos aí polêmicos que a gente precisa realmente esclarecer. Termina aqui o programa Encontro Marcado. Falamos hoje com o Dr. Giovanni Gobi sobre a reforma trabalhista. Ficamos por aqui e até o próximo programa.